Eu já ouvi uma frase dita por várias pessoas diferentes que me fizeram imaginar algumas situações meio sem sentido. Vou compartilhar aqui com vocês. Tenta imaginar comigo o seguinte: um atleta de fisiculturismo, aqueles homens gigantes, musculosos, com músculos extremamente definidos, mas que não pratica musculação. Você consegue imaginar? Faz algum sentido para você? Vamos fantasiar uma outra situação aqui. Você consegue imaginar uma pessoa que diz ser ciclista, um atleta de ciclismo, mas não pratica o ciclismo? Ou um nadador profissional, mas que não pratica natação? Que nunca entrou na água? Como ele é nadador? Sem nexo nenhum, né? Mas que frase é essa, né, que eu já ouvi que me fizeram fantasiar essas coisas, até engraçadas e cômicas. Eu já ouvi várias pessoas dizerem que são cristãs, mas não praticantes. Eu, quando ouvi essa frase, todas as vezes que eu ouvi, eu achei uma frase engraçada e meio sem sentido. Mas, independente do que eu ou você achamos, será que de fato é possível? É possível ser cristão e não praticante? Para mim soou engraçada e meio sem sentido. Para mim. Mas independente da minha opinião, do que eu acho, de acordo com a Bíblia, será que isso é possível? Olha, para falar a verdade, a Bíblia ela já responde essa pergunta. E eu quero até me permita dar um conselho para você, independente se você é cristão ou não. Toda vez que você tiver alguma dúvida em relação aos ensinamentos bíblicos e você for perguntar para alguém em relação àquela dúvida que você tem sobre os ensinamentos de Jesus, adote o hábito de perguntar para essa pessoa qual é a referência bíblica em que a pessoa se baseou para te dar a resposta. Isso porque é muito comum hoje em dia, eu digo que infelizmente é comum, muita gente responder dúvidas bíblicas baseadas naquilo que elas pensam, naquilo que elas acreditam, naquilo que elas acham. E eu digo que é infelizmente porque nem sempre aquilo que nós acreditamos, pensamos ou achamos está de acordo com a palavra de Deus. Então, pergunte: olha, isso que você me respondeu referente ao que eu te perguntei, onde que está escrito isso na Bíblia para que eu possa ler depois com calma, estudar mais a fundo? Se não tiver base bíblica, ou se a pessoa disser: não, eu penso assim, pensa 2, 3, 4, 10 vezes antes de seguir esse tipo de conselho baseados em, sei lá, opiniões alheias. Vá sempre na fonte, que é a Bíblia. Mas vamos lá, vamos à minha pergunta: é possível ser cristão e não praticante? Bom, a Bíblia diz no livro de Tiago que nós devemos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Caso contrário, estaríamos enganando a nós mesmos. Bom, então dá pra gente afirmar, sem sombra de dúvidas, que não é possível ser um cristão sem ser praticante. E olha que interessante, isso que eu estou afirmando não é uma afirmação baseada no que eu acho, no que eu penso ou naquilo que eu acredito. Sabe aquela frase assim: olha, eu acredito da seguinte forma, olha, eu penso assim, olha, de acordo com a minha opinião? Não. Eu disse que isso está escrito na Bíblia, no livro de Tiago. Só você dá uma lida lá, dá uma lida em Tiago capítulo 1. Lê o capítulo inteiro. Eu sempre recomendo que as pessoas leiam todo o capítulo de uma referência bíblica que eu trago aqui, para não ficar pegando versículos isolados. Isso pode fazer você acabar se enganando e não entendendo o contexto do que aquele versículo em específico está querendo dizer. Então, podemos afirmar: não é possível ser cristão
e não ser praticante? A pessoa pode dizer que é, mas, segundo a Bíblia, se nós dissermos que somos cristãos e não cumprimos a palavra, somos apenas ouvintes, apenas ouvimos, mas não praticamos, não cumprimos aquilo que ouvimos, estamos enganando a nós mesmos, segundo está escrito em Tiago capítulo 1. Que Deus te abençoe.